Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu já disse anteriormente que devemos pensar sempre na menor minoria de todas, que é o indivíduo. O eu, você que está me vendo, a pessoa que está ao seu lado, com todas as suas peculiaridades. E isso se incorpora, de certa maneira, naquela frase: se você soubesse da vida sexual do seu vizinho, você não olharia mais na cara dele. O que também indica certo pudismo, mas não vamos falar disso agora. O que eu digo, e aí talvez voltando trazer o pudismo seja interessante, é o quanto se tem algo falado na banalidade do bem e também do mal, que a gente mais conhece com a grande Hannah Arendt. Por que banalidade do mal? Porque o Adolf Eichmann, ele era como ela fala, ele era um burocrata qualquer que, se ele desejasse largar o posto na logística do Holocausto, ele poderia ter largado, e ele até tentou, porque ele queria subir na carreira, ele era um carreirista, certo? Ele tentou ir para a linha de frente, pelo menos ficar nessa parte de logística na linha de frente. Contudo, ele sabia que o que ele estava fazendo era uma imoralidade, certo? Sabia que aquelas pessoas tinham como destino a morte, mas o que interessava para ele era ele garantir o seu cargo e subir o máximo que ele pudesse. Perfeito. E isso foi digamos, a banalidade do mal, que também se criou com o uso de termos. Por exemplo, ao invés de campos de extermínio, se usava campos de trabalho. Que nem na entrada de Auschwitz tem o trabalho liberta. É claro que lá também era um complexo, como eu também já disse antes, que tinha fábricas e tudo mais. Isso é mostrado em certos filmes, apesar de não ser falado, que eles escolhiam quem ia ser exterminado, né? E quem seria usado como mão de obra escrava, certo? Bom, mas não é apenas isso que eu quero dizer. É que se cria todas uma casca disso. Como também eu disse, apesar de nós devemos nos preocupar, priorizar o indivíduo, é também, como eu disse, e vocês também já devem ter ouvido, que sozinho não se é nem corno, certo? Já que masculinidade, casamentos e tudo mais, e hipergamia feminina é um assunto em voga. Então aí seguimos para outro questão. A gente precisa, como sempre, se ajuntar. E nesse ajuntamento nosso, surge um reflexo disso. Por exemplo, como na frase que eu iniciei, que esconde o pudismo, de pensar na vida sexual do outro. Bom, imagine que isso daí seria uma banalidade do bem. E por quê? Primeiro, porque o que é banal, digamos assim, é algo que é impensado em grande medida. É impensado, totalmente refletido, você faz no automático. Como o Eichmann, que provavelmente alguns formulários ele apenas carimbou e vistou, certo? Ele viu, a quantidade, ele conferiu, quantidade certa, tal, conferiu e foi.
números, registros, e basicamente todo dia era um dia estressante, era um dia tedioso de trabalho. E quando aí sim a casa começou a cair no terceiro Reich, que aí sim os dias começaram a ficar estressantes. E bom, como eu disse, era algo irrefletido, ele não era uma grande figura e ele pensava que estava fazendo bem. A família dele estava alimentada, digamos assim. Ele subiu socialmente, era um homem respeitado, tinha consideração dos comandantes dos campos. E, bom, tanto que o extermínio mesmo, como a gente conhece, das câmaras de gás, ele só aconteceu por quê? Porque quem estava executando a bala estava começando a ficar louco das ideias, porque ele via o sofrimento ali da pessoa, né? Mas mesmo que eles atirassem de costas, nas costas, por exemplo, eles viam, eles sabiam que era uma criança, eles sabiam que era uma mãe com filho, sabiam que era um idoso, sabiam que era um homem que não era rico, não era dono de tanta coisa, ele era um operário também, e por aí vai. Então foi assim que se pensou nessa banalidade do bem. Certo? Do que? Do quanto se alguém que decidiu pensar sair desse lugar comum, ao invés de simplesmente deixar os caras atirando nas costas das pessoas, sem direito a tiro de misericórdia, se não fosse letal, simplesmente botar e, além disso, colocar soldados na frente de batalha. Afinal, você, em Auschwitz, para cada 25 judeus operando as fornalhas, tinha um só alemão. Então, assim, alguém pensou no bem-estar desses soldados, certo? E ele saiu da banalidade para fazer o bem. E aí entra uma outra questão. Quando essas pessoas, e até tem os nomes delas, como Reinhard Heydrich, né, que até já falei dele aqui, essas pessoas acreditavam que elas estavam simplesmente sendo eficientes. E aí que entra a questão: quando é que você já pensou, por exemplo, ajudando alguém, ou deixando de ajudar, porque você achou que era o melhor? Por exemplo, quando a gente não dá comida, não dá dinheiro para um mendigo pensando que ele vai comprar pinga ou outras coisas, e aí dar comida para ele. E há casos de mendigos com problema de colesterol, de tanta comida que não tanta assim no sentido de insaudável, mas ele tá numa esquina de uma lanchonete de fast food, e ele fica pedindo lá. E aí a pessoa, ao invés de dar dinheiro, vai lá dar o hambúrguer pra ele, e ele tinha problemas de colesterol. E assim a questão fica: se você não dá a moeda, por exemplo, pro mendigo, quer dizer então que ele não tem um direito de escolher, de pensar, de tomar uma decisão. Veja o quanto desapercebido que ele estava da cidadania dele, até da humanidade. Por exemplo, as pessoas, quando queimaram o índio Galdino, pensaram que era um mendigo, que era um lixo, um resto, não era um ser humano.
E pensar que, por exemplo, ele estando numa abstinência, ele pode estar fisicamente indefeso também. Mas o que acontece? A gente pensa, se pinga é violência, droga é violência e tudo mais. E realmente tem ligações com violência e tudo mais. A pessoa também antes de entrar nas dores da abstinência, ela estiver no afã, né? Ela realmente pode ficar violenta. Contudo, a questão você tem o direito de tomar decisões por essa pessoa? E também, você tem a obrigação de dar. Às vezes ele está enchendo o teu saco, você está ocupando o seu tempo. Tem isso também. Estou pensando em você agora, e não no terceiro, que é o segundo mendigo. Sabe? É que nem, por exemplo, tem gente fazendo vídeos, eu vejo principalmente no Instagram, eu tô latindo pra economizar cachorro e a pessoa vem me pedir pix, por exemplo. Você também pode estar nessa situação. Então, assim, não tem nenhum problema em ser egoísta também. Mas você tem que se lembrar disso, de pensar em quando você realmente está fazendo bem. Enquanto você está pensando, quanto você está querendo fazer. Será que é certo? Será que é o adequado no momento? Porque senão você cai na banalidade. Simplesmente não dá uma moeda pro mendigo para ele não comprar pinga. E vai saber, ele tem acesso a outras coisas sem a sua moeda. E também a você, por exemplo, você pensa, esse governo rouba, não tem SUS, certo? Mas, no mais das vezes, você pensa que você vai fazer diferente, com você é diferente, você se pensa, tem uma cabeça iluminada, como eu. Será que eu sou tão esperto quanto eu penso? Será que eu saberia distinguir? E é por isso que se entra a ética. Mas eu não vou falar disso. O que eu quero falar é o seguinte: obviamente, dizer sim ou não para um pedinte não é o maior dos problemas do mundo, mas tome uma decisão, leiam os contratos, vejam se isso é bom ou então se é o mal menor, né? Não sejam maniqueístas. E obrigado e seja feliz.